cadastrando talentos e gênios. Os Estados Unidos têm o mérito de sempre estarem à frente do resto do mundo na capacidade de absorver pessoas inteligentes, trabalhadoras, competentes. Não é à toa que eles são uma potência. E uma das maneiras, como tivemos até após a Segunda Guerra Mundial, foi a corrida em torno de atração de cientistas, como até Wernher von Braun, que inventou as V2 e matou, graças à inteligência dele, dezenas de milhares de pessoas na Inglaterra. Infelizmente, no jogo de poder, de conveniências, isso era secundário na luta pelo poder internacional. Por outro lado, graças ao acolhimento dos cientistas da Alemanha, os Estados Unidos tiveram um salto tecnológico impressionante. Bem, os tempos mudam. Agora temos a internet, Facebook, Google, tudo. O mundo inteiro horrorizado porque os americanos, quando querem, têm acesso a informações confidenciais. Palhaçada. Né? Aqui mesmo em Curitiba, temos história aí de arapongas, de famosos, e hoje em dia não existe mais essa privacidade que as pessoas talvez algum dia tenham tido em algum lugar desse planeta. A história europeia do século XVIII e XIX, ela está entupida, né? E XX até, do contágio e do contato de espiões, né? Exércitos de espiões de lado a lado, padrões de espionagem. No século XX, ao final, tivemos a espionagem industrial, tão famosa aí, onde o pessoal ficava com medo até de japonês com máquina fotográfica. Então, a espionagem, né, tanto íntima quanto tecnológica, política, é uma rotina. E quem é competente tem que saber conviver nesse cenário. Mas o que interessa de fato, né? Nós vimos aí reportagens sobre cursos, né, que eles chamam de MOOCs, né? Massive Open Online Course, né? Que os Estados Unidos têm desenvolvido. Pô, é um negócio fantástico. Agora, é pura caridade? Não, é lógico que à medida que eles oferecem cursos gratuitos, testes à distância, exames, eles vão identificando gênios, talentos, né? E há mil maneiras de fazer isso. Né? Jogos inteligentes, didáticos, contra o tempo. Quer dizer, um bom programador, um bom idealizador de programas, deita e rola para avaliar pessoas e também gerar esse cadastro, até porque ele sendo massivo, ele envolvendo milhões, quanto maior o número de pessoas, melhor, maior a facilidade, vamos dizer, maior a acuidade, a capacidade que essas universidades terão de identificar talentos. Agora, isso tudo mostra, né, o nosso atraso, quer dizer, por que né, nós estamos sempre atrás? O Brasil é um país formalista, está no século XV ainda, na área de educação. As corporações mandam. É um absurdo ver como
um papel timbrado com carimbo vale mais do que a competência da pessoa. O que importa num país como o nosso é medalhinha, é título, é diploma, quando na verdade o que importa é a competência, é resultados, é responsabilidade. As escolas, CREA, CONFEA, sei lá o quê, todas essas coisas aí, tem que desistir de dizer, o fulano é habilitado a isso, aquilo. Primeiro que isso é uma fantasia. Não é porque o cara fez um cursinho de engenharia civil que vai poder fazer um prédio de 100 andares, ou uma ponte gigantesca. Para chegar lá, o cara tem que ser muito genial, muito competente, e é o mercado que vai decidir isso. Ou seja, quem decide é o contratante e o contratado. Leis rigorosas de responsabilidade civil e técnica colocariam todos esses diplomas e conselhos, etc., no lixo. Que, de fato, a utilidade disso tudo é muito mais para criar padrões de salário para gente até medíocre e que precisa disso para não morrer de fome. Então, o que importa, de fato, é competência. E para isso, lógico, nós temos hoje um negócio fantástico, que é nunca a humanidade teve tantos filmes, livros, tanta coisa para estudar. Então, quem tem tempo, quem quer, gosta, pode evoluir sem parar. E isso é extremamente importante para a pessoa com deficiência, para a pessoa que não pode frequentar uma sala de aula convencional. O ensino clássico, com aquelas cadeirinhas infantis, com o professor lá fazendo um teatrinho para dizer que o assunto dele é importante e querendo ensinar em sala de aula, é palhaçada, isso é superado. Isso é bom para o ensino fundamental, aí não tem como escapar disso. Agora, no ensino profissional, profissionalizante, no ensino superior, a responsabilidade é do aluno, não é do professor. O que as nossas universidades, as nossas faculdades, as nossas escolas técnicas têm que ser polos de geração de cursos à distância, de material didático. Os professores têm que ser consultores, têm que ser monitores, têm que ser orientadores. Em vez de gastar fábulas de dinheiro com estacionamento, as nossas escolas têm que ter laboratórios, se possível, inclusive, gerando laboratórios virtuais, bibliotecas virtuais, museus virtuais. Em vez de gastar espaço com sala de aula, nós temos que ter sala para professor. Isso sim, para aquele com um gabinete tipo um Boeing aí, cheio de recursos, ele possa manter permanentemente contato com os seus alunos. O ensino síncrono é um ensino burro. O ensino à distância, onde o professor fala e os alunos têm que estar numa determinada sala ou lugar para assistir a aula, isso é uma palhaçada. O aluno tem que receber em pendrive, computador, tem que ter pacotes. Nós temos que chegar ao ponto de ir a uma banca de revista e comprar um curso de engenharia, medicina, direito, sei lá o quê, num laptop aí qualquer da vida, e daí para frente o indivíduo se conectar à universidade que gerou aqueles cursos, ou aquele curso que ele deseja, e manter um diálogo com orientadores, etc. O Brasil é um país que precisa desesperadamente da universalização do ensino. Nós temos que levar o ensino de alto nível a qualquer lugar do Brasil.
Nós não podemos ficar esperando que lá alguma universidade cheia de prédios, salas bonitas para reitores, toda essa palhaçada que a gente costuma ver, né? E sim, nós temos que partir para o ensino à distância. Se tem uma notícia boa, é essa da Univesp. Ela é fantástica. Quer dizer, o governo de São Paulo, o reitor, a pessoa que criou essa universidade, estava tremendamente bem intencionada, inspirada, agiu certo. É um negócio até triste quando a gente vê as universidades, prédio, mais prédio, mais prédio, mais prédio, aí você entra lá, é o gabinete do departamento disso, o gabinete do departamento daquilo, né? A sala do reitor. Não esqueço a primeira vez que eu até tive um problema na Universidade Federal do Paraná e fui visitar o chefe do departamento de engenharia. Pô, o gabinete dele, eu acho que faltava pouco para ser igual ao de Adolf Hitler lá em Berlim. Quer dizer, a palhaçada, é um desperdício de espaço colossal. Naquele tempo, o ensino estava começando a deixar de ser presencial, né? Mas ainda os modelos eram aqueles. Em 1972, eu fiz mestrado em Florianópolis. A metade das aulas eram presenciais, a outra metade era ensino orientado. Então o professor, a gente chegava na sala, ele chamava um aluno e perguntava: fulano, vá ao quadro negro e explique isso e aquilo. Vamos resolver esse problema. Por quê? Porque na aula anterior o professor tinha dito: olha, o assunto da próxima aula é esse. A biblioteca está ali, o centro de processamento de dados está lá, virem-se. Vocês têm que chegar aqui sabendo. No meio do curso, eu e mais 2 amigos, um deles infelizmente já falecido, Piccione, fomos reclamar para um professor lá, professor Domingos Alves Böschert. Aí ele olhou para nós e disse: olha, vocês têm que atingir o nível do curso. O curso não vai baixar o nível para atingir o nível de vocês. Virem-se. Pô, bela lição. Foi assim que nós estudamos, metemos a cara e aprendemos muito. O Brasil precisa. As pessoas com deficiência desesperadamente precisam de cursos, de escolas, que elas não têm que estar pegando automóvel, ônibus, procurar estacionamento, subir escadas e tentar acompanhar aulas de professores cansados, presenciais, no meio de salas convencionais. Isso é uma burrice colossal. Aqui em Curitiba, em horário de entrada e saída de universidades, o volume de automóveis nas ruas cresce substancialmente. Você chega numa universidade dessa, é aquele mar de automóveis, né? Porque o pessoal pode comprar automóvel, hoje em dia está barato, relativamente barato, e é a classe média que paga, ou pais de família que trabalham e dão duro danado para cansados, desesperados, poderem em algum tempo, alguns anos, terem o diploma que os habilite a salários maiores. Salários injustos, porque a maioria, às vezes, dos caras diplomados não valem 2, 3, 4, 5, 10 vezes que o indivíduo sem salário. Nós temos que partir para uma avaliação de competência e não de diplomas. É ridículo, piso salarial por profissão, tudo isso aí não faz sentido nenhum. O que faz sentido é competência, né? E competência no século XXI vai significar o estudo continuado, atualização permanente. O profissional precisa ter acesso, onde quer que ele esteja, a cursos,
a orientações, a estudos, a tudo, né? É por isso até que eu sou fã, por exemplo, da Wikipédia, com todos os defeitos que ela pode ter. É a nossa primeira grande enciclopédia digital. Coisa maravilhosa, né? Até gozado, no mundo nós vemos os Estados Unidos relaxando questões de propriedade intelectual, enquanto que na Europa o pessoal insiste, né, no capitalismo intelectual, que é muito pior do que o capitalismo monetário, mas muito pior. O corporativismo, a exclusão, a redução, a restrição ao conhecimento, ao desenvolvimento de cada cidadão do mundo. Não haverá que a Europa foi, por definição, o grande núcleo imperialista do século XIX e até boa parte do século XX. Está entranhado na cabeça dos europeus. Né? E os americanos, que são mais competitivos, né, e que reuniram nos Estados Unidos, graças a um relaxamento na imigração, gente do mundo inteiro, continuam dando um show, porque a ideia do ensino à distância, né, do MOOC aí que nós vimos, é maravilhosa. Quer dizer, isso só tende a crescer, tomara que não regrida nunca. Nós precisamos, de fato, de universidades abertas que possam chegar a todos. Aqui no Brasil, né, onde fala-se tanto em direitos humanos, em esquerda, essa esquerda macunaínica que nós temos aqui, eles têm uma dificuldade monumental de compreender tudo isso, porque, infelizmente, as centrais sindicais, os conselhos profissionais têm um poder político muito grande. Isso tem que ser desmontado. Nós temos que ter o indivíduo como base. Esse indivíduo demonstrando competência. E ele pode ser, aquele físico inglês, Hawkins, sei lá, ter problemas inimagináveis, físicos, sensoriais, etc. Mas se ele é inteligente, se ele tem disciplina, se ele tem capacidade, vontade de evoluir, ele evolui. O cérebro se reprograma, o cérebro é fantástico. Muitas vezes uma criança nasce com uma série de limitações, mas se ela for estimulada, ela vai desenvolver. O cérebro, o corpo humano acha uma maneira de estimular outras áreas do nosso cérebro. Até no crescimento dele, se a criança é bem alimentada, bem orientada. Por isso a importância das creches, do ensino fundamental, que é uma extensão da residência de qualquer criança, de qualquer garoto, garota, onde ela poderá e deveria passar o dia inteiro, quando nós estivesse em casa, no meio de professores, né, que são, e professoras que na realidade são os segundos pais dessas crianças, desses jovens, se forem apoiados para que isso aconteça. Tá? Agora, se todas as dificuldades existirem para qualquer jovem ou criança frequentar uma escola convencional, ela tem que ter em casa coleções de DVDs, ela tem que ter um tablet, tem que ter acesso a e-books, tem que ter acesso a livros digitais, a televisão tem que ser melhor usada, as TVs educativas têm que ser usadas exaustivamente no ensino à distância, na educação, na formação profissional. Eu trabalhei na Copel durante muitos anos, eu ficava até angustiado de ver uma manutenção de uma grande usina, ensaios, tudo, e pensando a porcaria que eram os livros.
Quer dizer, ninguém, é impossível, só se, nem Camões conseguiria descrever com precisão o que se faz num trabalho complexo e de grande envergadura. Só mesmo filmes, tá? Reportagens longas. Tá? O YouTube hoje está aí para isso. Quer dizer, nós podemos, inclusive se o governo não gostar do YouTube, pode criar aí uma base de servidores, provedores, tá? Criar um sistema brasileiro de... só que isso apavora, que sempre a gente fala isso, a gente já imagina senador e deputado indicando gerentes, chefes, etc., e até indivíduos poderosos de outros poderes da União. Tá? Isso é muito ruim. Felizmente o mundo inteiro está aí, existem os tradutores automáticos, isso só tende a melhorar. Então daqui a pouco qualquer estudante poderá, se quiser, até ignorar os sistemas formais de ensino e educação e usar os americanos, sei lá, franceses, se algum dia chegarem lá, alemães, mais difícil, e aprenderem, né? Agora, o que nós não podemos, e aí vem a geração de oportunidades de trabalho, é simplesmente exportar pessoas. A nossa economia, os nossos economistas, normalmente especialistas em números difusos, tremendamente confusos e só sabem dizer a mesma coisa, né? São os médicos de remédio único. Esses caras têm que ter uma visão mais holística, mais ampla, e juntos com engenheiros, com médicos, com sociólogos, com advogados, sei lá, criarem sistemas brasileiros de educação, de orientação, ensino nível superior, médio, pós-doutorado, doutorado, superdoutorado. Tudo isso é possível, até porque a avaliação, através de jogos inteligentes, ela só vai certificar quem de fato souber, tiver aprendido. Assim como o pessoal faz esses joguinhos aí que tem graus de dificuldade, onde o cara tem tempo para ultrapassar certas barreiras, etc. Assim é o ensino também. Quer dizer, nós podemos ter programas didáticos, né? Isso, gente, é algo que nós poderíamos já ter começado há muito tempo. O problema todo é que nós não quisemos, não soubemos aproveitar oportunidades. Nós desperdiçamos tempo. Desde o momento em que surgiu a internet, YouTube, etc., nós poderíamos ter feito muito mais. Não fizemos porque não quisemos, né? Nós somos sempre um país meio atrasado, meio fora do tempo. Aí o resultado é que esse branco que vocês viram aí, essa falta de inspiração, o medo à inovação, até porque é até compreensível, quem decide são pessoas mais velhas, idosas, que provavelmente acham que computador morde, vai explodir, essas coisas assim. Nós temos, gente, que evoluir e não... já estamos muito atrasados nisso aí. Isso é importantíssimo para as pessoas com deficiência, isso é importantíssimo para os idosos que querem voltar a trabalhar, isso é importantíssimo para o Brasil, porque através do ensino à distância, não síncrono, assíncrono, transformando nossas universidades em polos de radiação de cultura técnica e na área de humanas, nós poderemos chegar a qualquer ponto do perímetro desse país e até além disso. E, aproveitando a experiência dos Estados Unidos, quem sabe arrumar um nicho, um espaço de competição que valorize a educação à distância, a nossa tecnologia, as nossas necessidades, que, afinal de contas, são tropicais, são
diferentes daquelas de países gelados. O Brasil é uma mina de ouro, só falta ter vontade e disposição para entender isso.